Ontem eu estava vendo uma palestra na escola dos meus meninos e eles passaram um vídeo sobre limite. Papai e mamãe, presta atenção. Quem põe limite em filho é principalmente o pai. O pai que é responsável para lidar com ele e o outro. A mãe está mais ligada com a criança e si mesmo. Mas quem ensina a criança a lidar com o outro é o pai. Por isso, a figura do pai é importante, é necessária para que a criança possa aprender a ter limite. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê a Trindade, a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com quem Jesus Cristo, que é o Deus Filho, está sempre falando: eu vou em nome do meu Pai, é para o meu Pai. Deus Pai tem sempre essa figura mais poderosa, mais firme, mais justa. O pai, ele tem que ter condições de ensinar controle, ensinar limite, ensinar regras. Nós estamos num mundo muito descontrolado, porque os pais de hoje em dia, e quando eu digo pais no sentido masculino, eles querem ser aqueles pais bonzinhos, os pais que passam a mão na cabeça, os pais que amam no sentido só de fazer a criança se sentir amada. E quando o filho, principalmente o filho homem, ele olha para o pai e vê essa figura sem poder autoritário, sem aquela questão de limite, sem ser aquela pessoa que me poda, né? Porque uma árvore, para crescer bem, para crescer bonita, com força, ela precisa ser podada, porque senão aqueles galhos que vão passando do limite vão tirando a resistência à força da árvore. Então a criança, ela reconhece, ela passa por fases onde ela tipo que prova, né, tanto o pai quanto a mãe, o limite, até onde eu posso ir. E quando a gente tem um pai que passa demais a mão na cabeça, que não dá limite para essa criança, ela sofre, porque ela busca limite. Ela quer isso, muitas vezes ela vai fazer algo de errado esperando ser corrigida, né? Esperando ter que ele não faça isso. E quando o pai vai lá e passa a mão na cabeça e faz de conta que não viu, ele não está deixando a criança feliz, né? Ele está deixando a criança frustrada no sentido assim, eu não fui limitada, né? E aí ele começa, é onde a criança começa a crescer galho de qualquer jeito, a falar com as pessoas de qualquer jeito, a lidar com o mundo de qualquer jeito, né? A figura do pai é importante. Ah, mas eu não sou casada. Poxa, permita que o pai dele faça o papel de pai. É claro que sempre limitando, por isso que é muito importante dizer, o casamento acaba, mas a relação pai e mãe, ela dura para sempre. Então eu falo muito isso. Gente, não deu certo um casamento? Beleza, mas vocês vão ser pais pro resto da vida. Então tentem manter o mínimo possível de diálogo e entender, mãe, você tem o seu papel, o pai dele também tem. Mas não tem uma figura paterna? Procure o seu pai, um tio, um professor, alguém que você confie e que possa dar esse limite, que possa dar essa presença masculina na vida dele, seja do filho ou da filha. É claro que quando é filha é um pouco mais complicado, apesar que nesse mundo de hoje em dia, mas você deve ter um pai, um irmão, um tio, alguém que possa estar oferecendo a essa criança essa figura paterna. Mãe, não queira ser pai e mãe, não existe isso. Hoje eu estava brincando com meu filho, né? Brincando assim, se eu não fosse boa, eu queria ser má. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não posso ser má porque eu sou boa. Aí ele falou assim, eu sou intermediário. Eu falei assim, não existe intermediário. A palavra de Deus fala que o morno, ele vomita. Então a gente é quente ou a gente é frio. Ou a gente é mãe ou a gente é pai. Porque se o pai põe limite, a mãe é aquela que polo, é aquela que afaga, que dá carinho, né? Como que a mão que dá carinho vai corrigir? Como a pessoa que abraça vai jogar para o mundo, entendeu? Não tem como controlar. Às vezes você pode falar, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que colocar o sustento dentro de casa, bacana. Bacana não, beleza, você faz a parte do prover. Mas nunca coloque na boca, nunca coloque para o seu filho ouvir, eu sou pai e mãe. Não, você não é pai e mãe. Ou você é mãe, ou você não é nada, porque pai você nunca vai ser. Por mais que às vezes o filho fale assim,
ele respeita a mãe dele, é diferente do respeito que se dá a um pai, né? Então a minha dica de hoje é essa: pai é quem dá limite, tá? Quem vai ensinar a criança a se acalmar no mundo, a entender que o mundo não gira da maneira dele, é o pai. E atenção, ter autoridade não é sinônimo de grosseria, de arrogância, de brutalidade, de grito. A pessoa que tem autoridade, ela precisa falar uma vez só, num tom baixo, né? Tem pai ou até mãe que acha que autoridade é gritar, é meter a mão, é brigar, e não é isso. Uma das principais coisas é ele aprender que a palavra dele tem que ser uma só, né? Lembra antigamente que a gente falava assim que só do meu pai olhar eu já sabia o que estava acontecendo? Isso é autoridade, né? Os filhos de hoje em dia estão precisando aprender isso. O que é autoridade? As crianças de hoje em dia não estão reconhecendo a autoridade na escola, não reconhecem a autoridade da polícia, da rua. Por quê? Porque eles não estão aprendendo a reconhecer a autoridade que existe dentro de casa, né? E essa autoridade, ela vem principalmente da figura paterna, do outro. Tudo que tem a ver com o outro, quem apresenta é o pai, né? Porque o eu da criança é apresentado pela mãe. Então, a maneira que a mãe lida com o filho, ele vai aprender a lidar consigo mesmo. Outra coisa, pessoal, a criança, ela vai se sentir amada quando ela for limitada. Eu já passei por isso. Então, atenção, a criança, ela não vai se sentir amada quando você ignorar os erros dela. Ela vai se sentir rejeitada. A criança, ela vai se sentir amada, mesmo que às vezes não pareça para você ou até para ela. Ela vai sentir no íntimo dela que estão se preocupando, se importando com ela, quando você, pai e mãe, impedir que ela continue errando. Quando você dá limite para ela, quando você corrige ela.